Abra a vossa Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Se você está aí com a sua Bíblia impressa ou digital, celular, abra ela. Esteja nesse capítulo 7. Nós vamos ler somente um verso, o verso de número 13. E depois nós estaremos caminhando nesse capítulo, Então continua sempre aí com ela aberta, que nós vamos trabalhar esse assunto hoje muito simples, irmãos. Esse é um dos temas mais simples e mais fácil, no meu modo de pensar, dentro da palavra de Deus. Mas é muito rico. Hoje nós vamos falar exatamente nesse tema aqui, dessa vez não. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. Não. Agora olha para o teu irmão e diz assim, dessa vez não. Agora vamos para a palavra de Deus. Estou na versão AA que diz assim: logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão. Diga aí para nós, bem forte: encheu de compaixão. Aleluia, por ela, e disse-lhes: não chores. Glória a Deus. Queridos, esta palavra, se você lembrar de alguma coisa, lembre-se desta frase: desta vez não. Se de repente você esquecer no amanhã, porque é muito comum, principalmente o crente, irmãos, esquecer do que foi ministrado no domingo. Então não esqueça dessa frase. Guarda ela no seu coração, na sua mente. Dessa vez, não. Essa história aparentemente é uma tragédia na vida de uma mulher que a Bíblia não a identifica. Geralmente, quando nós lemos esta palavra, nós deixamos de entender o texto por si só e o contexto que vem antes do texto. Nós deixamos de entender este assunto, mas esse assunto é muito rico, porque dentro desse texto está um milagre extraordinário com 3 personagens. O primeiro, Jesus, que é o personagem principal. Esse personagem, ele é principal na nossa igreja, que começa também lá na nossa casa, é principal aqui, é principal no teu trabalho, nos seus negócios, na célula, no colégio. Esse personagem é principal, e é esse personagem que está dentro desse contexto. Então, o primeiro personagem que aparece nesse tema é Jesus Cristo. O segundo personagem é uma mulher que nós não identificamos o seu nome. Ela é intitulada a viúva de Naim. Esse texto não nos mostra de forma alguma a sua idade. Não sabemos se ela tem 40, 45, 50, 60. Não sabemos a idade dela. Mas, de forma genérica, também aparece um terceiro personagem dentro desse texto. O terceiro personagem dentro desse texto é os discípulos de Jesus e uma multidão que seguia os discípulos de Jesus. Então nós encontramos 3 formas de personagem desse texto. Dentro desse texto nós vemos que esta mulher foi acometida de um luto. Ela perdeu um ente querido da sua família. Ela perdeu um filho. O texto que nós lemos se desenvolve em volta de a perca de um filho. Só que a história dessa mulher é marcada pela perca. Não é somente um filho que ela perde, ela perdeu também o esposo. Então esta mulher está dentro de um contexto que ela sabe a dificuldade, a tristeza e o abatimento de perder um ente querido da família. E quando nós analisamos este
contexto, nós sabemos que o luto, que a morte é algo que machuca o nosso coração. Por isso que eu entendo que Paulo, aos 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26, diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então essa mulher sabe a dificuldade, o contexto, o problema que ela está passando. Quando nós analisamos a história, nós encontramos a dificuldade que as mulheres passavam no passado, principalmente quando dentro do lar não tinha uma figura masculina. Quando acabava a figura masculina da casa, do lar, a mulher sofria. Aqui ela sabe que no passado ela perdeu o marido, no presente ela perdeu o filho, e no futuro que espera ela não é um futuro promissor, é um futuro de sofrimento, porque a mulher sem a figura masculina era taxada, era desprezada, ninguém dava atenção, ela vivia mendigando. O futuro dessa mulher é mendigar. Por isso que a missão da igreja naquele período era cuidar dos órfãos e das viúvas. E essa dificuldade que essa mulher está esperando para passar é interrompida com a presença de Jesus Cristo na vida dela. Essa mulher já sabia que a dificuldade era grande. Mas analisa aqui, meu irmão. Quando a esposa perde o marido, ela fica viúva, correto? Quando o filho perde a mãe, ele fica... Mas quando uma mãe perde um filho, como se chama? Como se chama? Não existe no vocabulário português, no dicionário português, não existe uma palavra. Você pode entrar no dicionário português, no dicionário inglês, em qualquer um do mundo, não encontra uma palavra que intitula a perca. Você entra e consegue entender que a perca de uma mãe é muito grande. É muito grande. E dentro desse texto, analisa uma coisa. Essa mulher está levando o seu filho desesperançosa, sem fé, cabisbaixo. Está caminhando pelas ruas de Naim com um destino. O destino qual era? O cemitério. Só que dentro desse contexto nós analisamos no verso 1 desse mesmo capítulo, um encontro de Jesus em outra cidade chamada Cafarnaum. Ele encontra um centurião, e este centurião vai até Jesus. Dentro desse mesmo capítulo, ele vai até Jesus com fé, confiante, cheio de esperança, e diz para Jesus: Jesus, olha, vamos lá em casa, meu servo não está bem. Eu creio que uma palavra do Senhor é suficiente para mudar a minha história e a história do meu servo. O que Jesus diz para ele? Jesus está a 50 quilômetros de Naim, ele está em Cafarnaum, e ele diz: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Você analisou? Jesus deixa uma palavra e o servo é curado. E Jesus segue o caminho, e agora ele está entrando em Naim. Em Naim ele encontra essa mulher sem fé, desesperançosa, triste, um futuro de luto, um futuro de miséria. Só que vem uma multidão com os discípulos e com Jesus. Você não entendeu? Eu vou falar de novo, hein? Com Jesus tinha 12 e mais uma multidão. E a multidão, Yankee, que anda com Jesus é uma multidão barulhenta. Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo aqui? Aplaude ao Senhor, queridos. É para Jesus. A multidão que segue Jesus é barulhenta. Está vindo outra multidão, silenciosa,
desesperançosa, abatida, sem expectativa do futuro, carregando a última figura masculina da sua casa. Mas de repente as duas multidões se encontram. O que você imagina que virou, irmãos? Eu imagino que virou, sabe o que, Diego? O trajeto, o cortejo, melhor dizendo, que era marcado pela tristeza, deu lugar a um culto com celebração ao Senhor Jesus Cristo. Deu lugar a um culto com celebração a Jesus. Um culto que o estava indo luto, estava vindo a vida. Estava indo a morte, estava vindo a vida. E aonde Jesus encontra, meu irmão, não tem depressão, não tem demônio, não tem nada que para o nosso grande e amado Mestre Jesus Cristo. Não tem nada. Por isso que eu confio que esta igreja será marcada pelo sangue de Jesus. As nossas células serão cheias de Jesus. Nossos cultos serão cheios de Jesus. E aqui estará o milagre para aquele que precisa. Pois este lugar é o lugar do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Vai ter milagre no meio das crianças. Vai ter milagre no meio dos jovens. Vai ter milagre no meio dos adolescentes. Vai ter milagre no meio dos discípulos. Vai ter milagre em nome de Jesus na tua vida. Vai ter. Se prepara. Ah, como eu queria ter 1 hora nessa mensagem. Queridos, então está indo e vindo. Tinha um destino. Qual era o destino desse cortejo fúnebre? É lógico. Cemitério, cova. Só que eu disse para vocês que dentro desse texto tinha 3 personagens. Personagens muito claros e dito na Bíblia. Quando você lê, você encontra esses personagens. Quem é o primeiro personagem, igreja? O segundo personagem? A mulher, a viúva de Naim. O terceiro personagem, os discípulos e a multidão. Só que tem um personagem nesse texto que não aparece, mas ele já tinha aberto uma cova, ele tinha preparado a sepultura, ele estava esperando o filho da viúva. Quem é espiritual pegou, quem não é já ficou boiando, irmãos. Está esperando o quê? O corpo para sepultar. Você parou para analisar? Quando Jesus chegou do lado daquele moço e disse uma palavra, qual palavra que ele disse? Levanta-se, põe-te em pé. E você imagina aquele moço deitado e começa como se estivesse dormindo um sono profundo. Se coloca de pé, ele se colocou de pé. Ele se colocou de pé. Não é para você ficar em pé não, viu? Ele se colocou de pé. E a Bíblia diz que Jesus entregou ele para a mãe dele. Você notou aqui que o primeiro personagem lá do verso 1, o centurião, você sabe o que significa centurião? Centurião é um homem que cuida de 100 guardas romanos. Por isso que vem a palavra 100, centurião. Jesus encontra com 2 pessoas, uma com fé, que nem Israel Jesus encontrou, e uma sem fé. Jesus fez para quem tem e para quem não tinha. Jesus contraria tudo, irmãos. Você não está entendendo? Sabe essa vontade que você tem de parar? Sabe essa vontade? Você acha que Jesus não está vendo a sua luta, a sua dor, a sua dificuldade, as coisas que estão dando errado, as coisas que você está sepultando,
As coisas que está preparado para você abandonar, Jesus está te vendo. E Ele está passando aí onde você está hoje, tocando em você, te dando a tua vitória. Se você crê, pega. Se você não crê, você vai embora sem receber. Mas aquele que crê é tomado por um avivamento puro, genuíno e cheio da bondade de Deus. Cova aberta, coveiro. Se fosse aqui em Santa Isabel, o cara estava com a colherzinha esperando e batendo. Esperando. Passou a hora. São Dimas chegou lá e falou: cadê a hora? O coveiro lá esperando. De repente chegou alguém. Eu acredito que fosse da prefeitura de Jerusalém. O cara chegando e falando para o coveiro: ei, olha, cansado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Alguém chegou lá e é agora, hoje. Tem alguém comigo aqui, irmãos? Hoje. Dessa vez não vai ter sepultamento, porque Jesus passou, tocou com uma palavra, o morto ressuscitou, e a mãe agora está feliz, cheio da presença de Deus, e o próprio Jesus foi que entregou ele vivo para a mãe. Você imagina? E o coveiro sem entender nada. Pastor, mas isso não está na Bíblia. Bom, se você não procura entender, conhecer a tradição judaica, tem algumas figuras escondidas dentro do texto, não dita. Você sabe por que João não contou essa história? Você sabe por que Mateus não contou essa história e somente Lucas? Sabe? Porque naquela época já tinha coisas que a própria igreja condenava. A própria igreja. Só que em nome de Jesus, irmãos, esta igreja não será igreja de exclusão, mas de inclusão dentro da palavra de Deus. Você está me entendendo? Dentro da palavra de Deus. Nós amamos, nós cuidamos daqueles que querem ser amados, aqueles que querem ser cuidados, aquele que quer mudar de vida, aquele que quer, porque tem que querer. Se você quer, você vai alcançar o seu milagre aqui essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quer, você vai receber. Agora imagina, o futuro estava já pronto. Jesus vem e coloca, não ponto final, mas uma vírgula na história dessa mulher. Sabe o que eu quero dizer para você? Tô nem aí pro nome dela, tô nem aí pela idade dela, mas eu celebro essa história cheia do amor de Jesus, porque aqui eu vejo o amor do Senhor. Mas a Bíblia não diz: se você crer, você verá a glória. Você acha que essa mulher, levando o seu filho, ela estava crendo em alguma coisa? Você acha como estava a fé dela? Tem vezes que nós não queremos falar com ninguém, queremos o cantinho, ficar quieto. E aconteceu isso também com Davi. Só que é nesse momento que Jesus parece que chega do nosso lado e diz o quê? Filhinhos, filhinho, eu te amo, eu estou com você. Não é? Quanto mais quando você está com aquele peso nas suas costas. Você já fez projetos, planos, cova aberta para sepultar tudo que você fez. Aí você dobra os joelhos, uma lágrima quente rola no seu rosto. Essa lágrima é colhida e levada até o trono da graça. E eu fico imaginando assim, Jesus ouvindo a sua oração, você dizendo: não aguento mais, não dá mais. Jesus está olhando para você e está dizendo assim: eu estou do seu lado, viu? Estou do seu lado. Você que não está percebendo, você que não está me vendo,
Satanás está tentando, mas eu estou do seu lado. Do seu lado. Meu irmão, se você está do lado de Jesus, não vai ter sepulcro para a sua vida. Não vai ter, você não vai sepultar teus sonhos, os teus planos, as suas metas serão atingidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por quê? Porque o nosso Jesus está sempre, 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 sempre do nosso lado. Sempre. Seus planos, seus projetos, a sua família não serão sepultados. Desta vez não, desta vez vai dar certo. Diga para o teu irmão aí, dessa vez vai dar certo. Mas agora você teve somente um ensaio. Agora você vai dizer com fé, irmãos. Você vai encher teu pulmão de ar e vai olhar para ele e vai dizer: desta vez não vai dar certo. Tudo que o Senhor tem para mim, tudo que o Senhor me prometeu. Aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai dar certo. É mentira de Satanás, meu filho. Jesus está do seu lado.